Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos, pela liberdade que nós temos, Pai, e pelo instrumento das redes sociais de levar a Tua palavra para muitas vidas, Pai. Nós te louvamos por isso e pedimos que o Senhor esteja fazendo a Tua vontade neste programa, Pai, em nome de Jesus. Nós lembramos de que vocês se inscreverem para ajudar o nosso canal, para que ele possa ir mais longe. E também deem o gostei ou não gostei. Muito bem, estamos estudando a Bíblia, uma vista panorâmica, e já fizemos todo o Antigo Testamento, era a promessa que o Messias ia chegar. Estamos no Novo Testamento, o Messias chegou. Vimos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o ministério de Jesus, e vimos Atos dos Apóstolos, o começo da igreja e a expansão da igreja. E agora estamos olhando e estudando as cartas que foi as cartas de Paulo e as cartas gerais que nós vamos estudar. Já vimos carta aos Romanos e estamos hoje começando as cartas aos Coríntios. Vamos ver hoje a primeira carta que Paulo escreveu. Corinto era uma cidade portuária, muito importante, um comércio rico, muita gente e marcadamente imoral. Ali havia o templo de Afrodite, 1000 prostitutas trabalhavam naquele templo. E essa cidade foi escolhida por Paulo, por ser uma cidade que foi reconstruída e uma cidade de muito movimento e uma cidade que não conhecia Jesus. Então, a igreja foi implantada na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo ficou ali 18 meses. E os estudiosos dizem que a igreja de Corinto era a mais trabalhosa, a mais complicada e a mais amada pelo apóstolo Paulo. Então vamos caminhar por ela, os capítulos, 12 capítulos. No capítulo 1, sempre Paulo vai fazer a saudação e ele sempre agradece a igreja para a qual ele está mandando a carta. Ele aqui nessa carta, primeiro aos Coríntios, ele manda a saudação dele e de Sóstenes, que era o chefe da sinagoga em Corinto. Estava com ele em Éfeso. Ele dá ação de graças por vocês, pelos santos, que são enriquecidos pela palavra, enriquecidos no conhecimento, e uma igreja enriquecida em dons. Então ele louva a Deus por isso. Mas também havia um problema. Ele foi informado pelos da casa de Cloé que a igreja estava com problemas. E ele começa então exortando a igreja à unidade. Por quê? Porque estava havendo divisão na igreja. Formaram 4 partidos. E eles diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Então, ele diz, isto aí está errado, porque Cristo só que morreu por nós. Um rega, um planta, um rega, um colhe, mas quem dá o crescimento é só Deus. Muito bem, esse capítulo 1, ele vai falar da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, imagine, um homem morrer pelos outros, é loucura para o mundo. Deus escolheu coisas fracas, coisas humildes e as desprezadas, para que ninguém se glorie. Não era para nenhum dos 4 lá se gloriar, só Jesus pode se gloriar, porque quem faz a obra é Deus. Então, nesse capítulo, ele vai falar sobre isso, sobre a mensagem da cruz. No capítulo 2, a pregação de Paulo é só Cristo e este crucificado. A verdadeira sabedoria ensinada pelo Espírito Santo. Lembra que a lei morreu, né? Agora é o Espírito Santo que leva a igreja.
O homem natural, o homem que não conhece a Deus, ele não aceita as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, aquele que conhece Jesus, ele diz assim: nós, homens naturais, conhecemos Cristo e temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Muito bem. No capítulo 3, ele vai falar vai voltar no assunto dos grupos. Tive de falar com vocês como se vocês fossem crianças espirituais. Ciumeiras e brigas denotam o quê? São sinais de imaturidade. Imaturidade cristã. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E Cristo não está dividido. A igreja tem que ser em unidade. A igreja precisa estar junto, louvando a Deus e aprendendo as coisas. No capítulo 4, ele fala sobre os apóstolos. Quem são os apóstolos? São os ministros, os pregadores de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Os bens são os mistérios que estão na palavra. Quem traz a palavra para o povo? Os pregadores, os ministros. E eles assim, o despenseiro, ele enche a despensa dele e depois ele vai alimentando os seus conservos. E ele diz assim, que os despenseiros sejam encontrados fiéis. Não há lugar para soberba e nem personalismo. Ele está dizendo, Cristo era glorificado na vida de Paulo. No capítulo 5, ele fala outra notícia que as pessoas da família de Cloé trouxeram, outro problema que estava havendo lá na igreja de Corinto. Ele fala que imoralidade e soberba na igreja de Corinto. E ele fala assim, imoralidade pior que as praticadas pelos pagãos, pelaquela cidade tão corrupta, mas a igreja estava pior. Por quê? Um homem estava tendo relações com a sua madrasta. Essa prática era contra a lei de Moisés e contra a lei romana. Em Levítico 18:8 e Deuteronômio 22:30, Moisés repete outra vez. Essa promiscuidade era proibida. E ele fala assim, e o pior é que a igreja estava ensoberbecida. Ela estava achando que ela era liberal, aberta. Não estava lamentando o pecado que era tão forte. E ele diz assim, joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aqui se trata de pecado grave, de conhecimento da igreja, e que a igreja não estava tratando com seriedade. A igreja estava achando que aquilo era normal, aceitável. Esse no capítulo 5, então é o problema da imoralidade. No capítulo 6, era processos contra irmãos. Brigas não resolvidas e levadas a quem? Ao tribunal de injustos, fora da igreja. E ele pergunta assim, não tinha nenhum homem aí com sabedoria suficiente para ajudar a resolver essas questões? O só existir ações judiciais entre irmãos já é uma derrota para vocês. Fujam da imoralidade sexual. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas edificam. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. 7 é o capítulo 7, agora podemos fazer? Tem 10 minutos. Resposta às perguntas acerca do casamento. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Não privem um ao outro de terem relações. Os sós, seria bom permanecerem assim. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Estão casados? Continuem. Estão livres? Não procurem casamento.
Nós estamos vivendo tempos angustiosos e o casamento traz sofrimento. E Paulo diz assim, eu queria poupar vocês. No capítulo 8, é sobre a comida sacrificada aos ídolos, que nós já vimos na carta aos Romanos, que os fortes, eles sabem e nós sabemos que, na verdade, os ídolos nada valem. Não existe, porque existe só um Deus. Mas alguns pensam que os ídolos são de verdade, são os fracos. E eles comem, quando eles comem isso, eles se sentem, fizeram coisa errada, pecaram. Estão adorando deuses de verdade. E sua consciência fraca é contaminada. Um irmão fraco pode ser contaminado pelo superior, que comendo contamina a própria consciência do irmão fraco. E Paulo ele fala da decisão. Mas se aquilo que eu como faz o meu irmão perecer, pecar, nunca mais eu comerei carne, pois não quero que o meu irmão peque, que o meu irmão se perca. Capítulo 9, Paulo abre mão de seus direitos. Alguns estavam questionando a autoridade de Paulo. E eles falam, vocês são a prova de que eu sou apóstolo do Senhor. Vi Jesus e vocês são resultado do meu trabalho para o Senhor. Não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Então, havia um questionamento e Paulo sempre fez questão de trabalhar para se manter. Contudo, nunca usei dos direitos que eu teria, nem desejo começar a fazê-lo. Capítulo 10, lições da idolatria de Israel. Ele fala do povo que vinha lá do Egito. Todos comeram do maná, todos beberam, era o alimento espiritual também. Mas Deus não se agradou de muitos deles. Muitos ficaram espalhados, todos, só 2 que não ficaram espalhados no deserto. É advertência para nós. Não cobicemos o que é mal. Não adoremos ídolos. Não pratiquemos imoralidade. Não nos queixemos. Se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. O 11 é instruções para o culto público. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele vai falar sobre o véu, que é uma questão que a gente não entende nas nossas igrejas. E a ordem da ceia. Façam isto em memória de mim até que eu venha, porque estão anunciando a morte de Jesus. Examine-se antes de comer do pão, beber do vinho, e tomem, resolvam. Quando se reunirem, esperem uns pelos outros. E se estiverem com fome, comam em casa. No capítulo 12, acerca dos dons espirituais, as capacidades miraculosas que todos receberam. Havia a repartição, o Espírito Santo dava dons para todos. A cada um de nós é a manifestação do Espírito, mas para edificação da igreja. Então, o Espírito, os dons, sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, realizar milagres, profecia, discernimento, ensino, línguas. O corpo humano tem muitas partes, cada parte tem a sua importância e a sua função. E é em harmonia, se cuidam, e se uma parte sofre, a outra sofre também. Deus estabeleceu para a igreja serviços e ministérios, apóstolos, profetas, mestres. No 13, ele vai falar que tudo isso, os dons, são importantes, mas se não tiver amor, não adianta nada. Então é o grande capítulo do amor. O amor é paciente, altruísta, verdadeiro, cheio de esperança, duradouro. Sem amor, não adianta ter esses dons. E esses dons todos desaparecerão, só vai ficar o amor lá no céu. O 14 fala dos dons de língua e profecia. Então, tem umas diferenças aí que as igrejas têm, mas ele fala que o dom de profecia é melhor que o de línguas, porque o de profecia é entendido pelo que vem, pelo que está visitando a igreja. Ele fala, no culto, um canta, o outro ensina, o outro faz revelação, o outro fala em língua, o outro interpreta. Seja tudo
para fortalecer a igreja, e tudo com decência e ordem. Capítulo 15 é a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Apareceu para Pedro, aos 12, apareceu a mais de 500, apareceu a Tiago e aos 12 novamente, e depois a Paulo, no caminho de Damasco. Ele foi, então, as primícias dos que dormem. Ele vai ressuscitar primeiro. Ele ressuscitou lá e ele vai voltar. E quando ele voltar, a trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles foram sepultados em desonra e fraqueza, o corpo natural. Mas agora eles vão ganhar um corpo espiritual, em força, em honra. Isso quando Cristo voltar. E os que estivermos vivos, se nós estivermos vivos, seremos transformados num instante, num abrir e piscar de olhos. Nós ganharemos um corpo imortal, um corpo incorruptível. O corpo que foi sepultado, um corpo mortal e corruptível, mas agora o corpo glorificado, o corpo parecido com Jesus. E ele diz assim: irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre com entusiasmo. Nada que fazem para o Senhor é inútil, vocês sabem. E no capítulo 16, que é o último, ele fala da coleta que eles vão levar para os santos de Jerusalém. E ele diz que vai ficar lá onde ele está. Quero ficar algum tempo com vocês, mas ele vai na Macedônia ainda. Depois ele vai para Corinto. E lá ele diz assim: vocês poderão me encaminhar para o novo destino. Por enquanto permaneço em Éfeso até a festa de Pentecoste. Há uma porta aberta aqui, um trabalho que eu posso fazer muito importante. Tratem Timóteo bem, o Apolo vai visitá-los quando ele tiver oportunidade. Permaneçam vigilantes, firmes na fé, corajosos, fortes, tudo com amor. Valorizem os que trabalham com vocês. Saudações às igrejas da Ásia. Saudações de Áquila e Priscila também. Os daqui enviam saudações e saúdem uns aos outros com um beijo santo. A minha saudação está de próprio punho. Vem, Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja com vocês. Envio o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Paulo, a grande figura do Novo Testamento, a grande figura da Bíblia, um homem que viveu e morreu por Jesus. Nós precisamos aprender muito, estudar essas cartas devagarinho, ruminando, pensando bem, porque aí está a mensagem de salvação, de santificação para nós. Que Deus nos abençoe.